A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, meditações, reflexões e estudos sobre os capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8, começa assim: Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. Versículo 2: E expolosão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Versículo 3: E escolher-se-á antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4: Dize-lhes mais: Assim diz o Senhor: Cairão os homens, e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão, e não voltarão? Eu vou dar uma parada aqui para comentar os 3 primeiros versículos. Muitas pessoas não entendem o que o capítulo 8 de Jeremias está falando. O livro do profeta Jeremias é um livro que anuncia o tempo em que o povo de Judá seria dominado pelo povo da Babilônia. O profeta Jeremias, a mensagem da sua profecia é a de que o povo de Judá havia pecado contra o Senhor. Eles estavam praticando vários pecados. Eles não realizavam a justiça e o direito dos órfãos e das viúvas. Eles estavam em adultérios. Quem leu o capítulo 3 de Jeremias junto conosco, e quem leu também o capítulo 5, pôde ver ali que no capítulo 3, Deus usa o profeta Jeremias para dizer que Judá havia se prostituído, adorando a outros deuses. No capítulo 3, Deus se coloca como o marido de uma noiva, que é Judá, o seu povo e Israel, e como se a noiva, Judá e Israel, adorando a outros deuses, queimando incenso para eles, estivessem entregando a sua alma, a sua vida para outros deuses. Então Deus se coloca como aquele que está diante de um povo que está em adultério, que está em prostituição. No capítulo 5, Deus fala a respeito de como o povo estava. O profeta Jeremias traz informações dizendo que os homens ficavam rinchando a mulher do próximo. Então, Deus faz referência a eles como se eles fossem cavalos, como se eles estivessem agindo como animais. E no mesmo capítulo, Deus fala assim: todos estão corrompidos, o profeta, o sacerdote, não realizam a justiça sobre os órfãos e as viúvas. Então eu destruirei esse povo. Virá um povo do norte, um povo forte, um povo que virá a esse lugar e queimará Jerusalém. E todos serão
levados como escravos para a Babilônia. Essa é a mensagem que o profeta Jeremias entrega dentro de 52 capítulos. Entender isso torna mais fácil a leitura de Jeremias. Então, esses 3 primeiros versículos que nós lemos, Jeremias fala assim: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e eles vão ser expostos diante do sol, diante da lua, diante de todo o exército do céu, ou seja, diante de todas as estrelas, e eles não serão recolhidos e nem sepultados, e eles vão preferir a morte, eles vão escolher antes a morte do que a vida, do que restar dessa raça maligna. Esses 3 primeiros versículos, Jeremias está falando, Deus está usando o profeta Jeremias para dizer o que iria acontecer. Lembramos que o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus para o povo. Então Jeremias está declarando para o povo. Ele já veio declarando desde o capítulo 1, no 2, no 3, nos capítulos anteriores, avisando o povo de que virá uma nação do norte, que era a nação da Babilônia, mas ele não revela que era a Babilônia por enquanto. Aqui, nesses primeiros capítulos, Jeremias estava apenas entregando o recado do Senhor, dizendo: virá uma nação do norte, uma nação poderosa, que virá e destruirá Jerusalém. E aqui, no capítulo 8, o profeta Jeremias está dizendo assim, em nome do Senhor: naquele tempo, significa quando isso que o Senhor está me usando para declarar, que vai vir esse tempo de guerra, que vai vir esse tempo em que Jerusalém será queimada, quando chegar esse tempo, naquele tempo, diz o Senhor, vai acontecer isso. Vão arrancar os ossos dos reis de Judá. Ou seja, a destruição sobre Jerusalém seria tão devastadora, como de fato foi, quando nós lermos os próximos capítulos. Nós vamos lendo que Nabucodonosor, quando chegou em Jerusalém, houve resistência à rendição, então ele tomou os seus exércitos e queimou a cidade a fogo. Eles arrancaram tudo de Jerusalém. O que Deus estava dizendo aqui por meio do profeta Jeremias era: a destruição vai ser devastadora. A destruição, a guerra, vai ser muito forte. Até as sepulturas dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, vai ser revolvida. Ou seja, vai haver uma destruição tão grande que a terra vai ser abalada. É isso que Deus estava dizendo no versículo 1. No versículo 2 ele fala assim: vão expor os ossos daqueles que já morreram para o sol, para a lua e para o exército do céu, ou seja, para as estrelas. Ou seja, os cadáveres deles vão ficar jogados, vão ficar expostos. Muitas pessoas morreram naquela batalha e muitos cadáveres ficaram expostos, jogados no meio da rua. Ficaram jogados ali, expostos ao sol durante o dia, à lua durante a noite e às estrelas. E essa destruição seria tão grande que o versículo 3 fala: e escolher-se-á, ou seja, as pessoas vão escolher a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem dessa raça maligna. Ou seja, quem ficasse vivo ia preferir morrer para não ficar com a angústia, com a tristeza de ter visto o que viu. Aí vem o versículo 4. Dize-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Deus aqui está fazendo uma pergunta. Por acaso alguém cai e não levanta nunca mais? Se desvia e não volta nunca mais? Essa é a pergunta que Deus está fazendo no versículo 4. Versículo 5. Por quê? Por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Deus está fazendo uma pergunta. No versículo 4 ele perguntou: normalmente quando uma pessoa cai, ela se levanta.
Normalmente, quando uma pessoa se desvia da rota, ela percebe em algum momento que ela se desviou e ela volta. E aí Deus faz a pergunta no versículo 4: os homens vão cair e não vão mais levantar? Eles vão se desviar e eles não vão mais voltar? Por que que esse povo de Jerusalém segue uma apostasia contínua? A apostasia é quando você deixa de seguir a Deus, quando você deixa de seguir a Escritura, quando você começa a fazer coisas que são contrárias à Escritura, quando você está se desviando do caminho do Senhor, quando você cai da graça. E aí Deus faz uma pergunta. Normalmente, quando as pessoas, os homens caem, elas se levantam. Quando elas se desviam, elas voltam. Mas o versículo 5, por que que esse povo não toma jeito? Por que que esse povo fica sempre andando no erro? É uma apostasia contínua. Eles caíram e não levantam. Eles se desviaram da rota e eles não voltam. Aí a parte final do versículo 5, retém o engano e não quer voltar. Deus aqui está falando a respeito do povo de Jerusalém, está falando do povo de Judá, está falando de como eles ficavam insistentes no erro e como eles não queriam voltar-se para o Senhor. Versículo 6, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo, que arremete com ímpeto na batalha. Mais uma vez aqui, Deus compara o povo de Jerusalém como um cavalo. Nos capítulos anteriores, Deus já havia comparado o povo de Jerusalém como cavalo, dizendo que cada um fica rinchando sobre a mulher do próximo. Aqui, mais uma vez, Deus usa a figura do cavalo, dizendo: eles estão indo com ímpeto para a batalha. Aí o versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aqui, Deus está dizendo assim, o povo está tão cego, que estão como o cavalo que vai para a guerra. Quem de são juízo vai entrar em uma guerra, em uma batalha? As pessoas procuram paz. As pessoas procuram viver num tempo de tranquilidade. Até o cavalo, quando pode ficar num tempo de tranquilidade, ele não vai para a batalha. Ele vai para a batalha quando um cavalo que é treinado para as guerras, ele vai para as guerras quando aquele que fez todo o trabalho de domá-lo prepara ele para que vá para a guerra, para que vá para a batalha. Mas aquele que entra numa batalha sabe que pode voltar sem vida. Aquele que vai para uma batalha sabe que vai para um tempo difícil, que vai para um tempo de guerra, para um tempo de sofrimento, para um tempo de muita dedicação. E Deus aqui está dizendo, eles são como um cavalo que vai com ímpeto, que vai com alegria para ficar na guerra, para ficar na batalha. É um povo que gosta de sofrer. E aí, por que Deus faz referência agora às aves? Porque um cavalo, ele simboliza força, ele simboliza poder. E a cegonha, a rola, o grou, a andorinha, Deus está dizendo assim, até as aves que são mais sensíveis, que são mais frágeis, que são mais, digamos assim, mais frágeis, né? Tem menos força, elas sabem qual é a hora, qual é o tempo em que elas vão para a morte. Elas sabem os tempos das coisas. Quando você olha os pássaros, você vê que eles sabem quando vai começar o inverno em uma região, quando é tempo de se reunirem e voar para outros lugares onde o clima seja melhor para elas. Elas têm organização do tempo. Mas ele fala assim, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Deus está dizendo,
eu levantei o profeta Jeremias, eu estou declarando, levantei outros profetas que nós já lemos. Quem está acompanhando essa série de Jeremias já leu nos capítulos anteriores que tem uma passagem ali que Deus fala assim: eu levantei os meus profetas, madrugando e profetizando, e declarando o que há de acontecer, mas o meu povo não ouviu. E ele vem e fala aqui, Deus, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. 8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? O povo estava tão cego, tão desviado de Deus, que o povo dizia, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. E Deus, aqui no versículo 8, está fazendo uma pergunta. Como que vocês dizem, nós somos sábios e Deus está conosco? Como que vocês podem dizer isso? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam, compilavam as escrituras, para que as pessoas pudessem fazer a leitura da palavra. E Deus aqui está dizendo assim, o trabalho que os escribas estão fazendo, que é escrever as escrituras para entregar para vocês, é falso. Porque muitas vezes, porque os escribas também não estavam entregando a palavra verdadeira. Todos estavam entregando palavras de que Deus estava com eles, de que eles seriam vitoriosos nas guerras, de que o Senhor estava com eles. E o profeta Jeremias é uma voz dissonante, ou seja, ele era uma voz que discordava dos profetas, ele entregava um recado diferente, dizendo assim, Deus não está com vocês. Vocês vão sofrer ainda. Vocês vão ser invadidos por uma nação que vem do norte. E essa terra vai ser devastada. Versículo 9. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Né? Provérbios 1, 7 diz assim, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa respeito ao Senhor, reverência ao Senhor. Então aqui Deus está dizendo, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? É como se Deus estivesse dizendo assim, se vocês rejeitaram a Deus, a palavra do Senhor, como que vocês vão ter sabedoria? Como? Se o princípio da sabedoria está com o Senhor, quem rejeita o Senhor não tem como ter sabedoria. Não tem como ter a sabedoria que vem de Deus, não tem como. Versículo 10, portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até ao maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Olha qual era o estado em que Judá se encontrava nessa época. Todos estavam preocupados em guardar o seu dinheiro, em não ajudar o próximo, e o texto de Jeremias 5 fala que eles estavam violando os direitos dos órfãos e das viúvas. Eles não julgavam as causas com a finalidade de que as pessoas não recebessem o seu direito. Então ele fala, e o mesmo capítulo fala também que até os sacerdotes e os profetas estavam em armação contra o povo. Entregavam recados dizendo que Deus profetizava o bem, e os sacerdotes, que eram aquelas pessoas que fazem o sacrifício do povo para Deus, diziam, está tudo certo. Cada um deles usa de falsidade. Eles não tinham comunhão com Deus. Eles falavam palavras bonitas, com a finalidade de enganar e manter um estado de ordem que eles acreditavam que ficaria para sempre. Aí vem o versículo 10, 11. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ali nos capítulos anteriores, nós vemos que Deus também falou a respeito disso. Aqui, no capítulo 8, Deus, mais uma vez,
está dizendo: vocês ficam falando que existe paz, mas na realidade não existe paz. Por que não havia paz? Se uma nação não está com Deus e Deus está vendo os pecados dela, é claro que Deus haveria de trazer um momento em que a tribulação viria. É por isso que Deus está falando para eles assim: tá tudo parecendo que está em paz, mas não tem paz, porque logo vai vir uma tribulação pelo fato de vocês estarem no pecado. Versículo 12: porventura envergonham-se de cometer abominação? Versículo 12 aqui: pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Deus está aqui anunciando o que acontecerá. Certamente, versículo 13: certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Deus aqui está dizendo, quando nós lemos o versículo 13, muitas pessoas não entendem o versículo porque elas leem assim: já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu. Como assim? Deus, e daí a parte final fala: e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Alguns textos estão falando, a primeira parte do versículo 13 fala no passado, como se já tivesse acontecido. E a parte final fala que até aquilo que lhes dei se irá deles. Aqui, para entender o versículo 13, nós temos que lembrar que Deus, ele tem o tempo kairos, e nós seguimos o tempo cronos. O tempo cronos é esse tempo que nós vivemos. Hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta, hoje é dia tal, de tal mês, de tal ano. Então, nós seguimos o tempo cronológico. Deus, ele tem o tempo kairos. O tempo kairos é um tempo em que o tempo é uma linha reta para Deus. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Por isso que Deus falou para Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que Deus estava querendo dizer é, Deus, ele tem o governo sobre tudo. Tanto que lá no livro de Marcos, nós vemos que Jesus, quando ele passou pela transfiguração, ele trouxe Moisés, que era de um tempo, e ele trouxe Elias, que nasceu muitos anos depois de Moisés, e colocou os dois juntos na frente de Pedro, Tiago e João. Eu vou deixar um card aqui em cima do capítulo do Evangelho de Marcos, que conta essa experiência, para que você, e eu te convido a assistir esse vídeo que fala a respeito da transfiguração de Jesus, só para vocês verem o quanto Jesus tem o governo sobre o tempo. Então, quando Deus está falando aqui a profecia, e dizendo assim, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, Deus já viu o futuro. Ele já viu o povo da Babilônia queimando os ossos das pessoas em Jerusalém e com as videiras sem uva, os figos, as figueiras sem figos e as folhas caídas. Ele já viu isso. Então Deus, quando usa Jeremias para entregar o recado, ele fala assim, certamente os apanharei, já não tem uva na vide, já não tem figo na figueira, a folha já caiu. É como se Deus estivesse dizendo, é tão certo que isso vai acontecer que isso também já aconteceu. Aí vem o versículo 14, Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Vê que o versículo 14 é o povo já no futuro. Deus está falando, quando acontecer tudo, vocês vão dizer isso. Por que a gente está aqui sentado junto? Deus já tomou, as nossas cidades fortes já foram derrubadas, a gente tem que ficar quieto, calado. Porque o Senhor nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porque nós pecamos contra o Senhor. Deus
já está trazendo a revelação deles reunidos e falando isso, tendo essa conversa, reconhecendo que caíram porque pecaram. Aí vem o versículo 15: espera-se a paz, e não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Eles estavam esperando cada vez tempos melhores, eles ficam esperando o tempo que vai vir a cura, mas o tempo que eles vão ficar no cativeiro, que eles vão ficar na escravidão, não vai ser tão rápido. Quando nós lermos os próximos capítulos, nós vamos ver que o povo de Jerusalém, eles ficaram como escravos na Babilônia durante um período de 70 anos. Só que Deus não entregou a revelação para Jeremias de maneira direta. Não foi Jeremias, quando começou a ter as revelações de que o povo seria tomado pela Babilônia por uma nação do norte, Deus não entregou a revelação completa para Jeremias. Hoje nós lemos a Bíblia do futuro para o passado. Então nós sabemos que tudo que Deus foi revelando para Jeremias foi acontecendo. Mas Jeremias não teve a visão do futuro de maneira completa. Deus foi revelando, assim como nós vamos dirigindo no escuro e nós temos apenas a luz do farol que vai iluminando, né, uma certa parte na nossa frente, e a gente vai caminhando a noite inteira viajando até chegar na outra cidade, e aí de repente a gente chega e aí a luz do dia faz com que a gente veja com clareza onde a gente chegou. Foi assim com Jeremias. Deus foi dizendo: olha, vai vir uma nação do norte e vai entrar em Jerusalém e vão queimar a cidade a fogo. Olha, o povo está dizendo que está tudo em paz. Diga para eles, não está tudo em paz não. O povo está se prostituindo. Condene isso, Jeremias. Entregue os recados. É isso que Deus fazia. Então aqui Deus está dizendo, ó, eles vão cair, na sequência, espera-se a paz e não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Eles vão ficar esperando. Depois que o povo foi dominado pela Babilônia e foi levado como escravo, o povo começou a sofrer na Babilônia como escravos, e aí a oração deles começou a ser assim: Senhor, quando que vai acabar o tempo do cativeiro? E é esse versículo 15 está falando a respeito do futuro. Eles vão esperar a paz e não há bem, eles vão esperar o tempo da cura, e eis o terror, mas vai estar o terror. Aí vem o versículo 16: já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. O versículo 16, Deus está falando a respeito da invasão da Babilônia. No momento em que eles estiverem sendo atacados, no momento em que eles estiverem sofrendo a batalha, desde Dan vai se ouvir a respiração, o cansaço dos cavalos. Porque toda a terra vai estar em luta, vai estar em guerra, vai estar em batalha, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra. Ou seja, o povo da Babilônia vai vir com força, eles vão vir com os seus cavalos e eles vão estar ali derrubando, devorando, destruindo a terra. E eles vão levar a abundância e a cidade e os que habitam nela. Quando nós lermos os próximos capítulos, nós vamos ver que Nabucodonosor tomou o povo e falou: vai todo mundo para a Babilônia. Ficou só um pouco, que são aqueles que eram bem pobres. Nabucodonosor deixou que eles ficassem ali em Judá. Aí vem o versículo 17: porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Deus estava dizendo assim, aqui quando fala de serpentes e basiliscos, isso não veio a ocorrer, mas Deus está usando uma linguagem simbólica. Está dizendo assim: vocês vão, quando uma pessoa é picada por serpentes e por basiliscos, basiliscos é um tipo de cobra, né? Você sofre o veneno e você morre. Deus está dizendo assim: vou enviar no meio de vocês situações que vão fazer com que vocês sejam picados e sintam a picada, o veneno daquilo que vocês fizeram. Para vocês vão sentir como alguém que recebeu uma picada. E vocês vão tentar dominar a situação
e não vão conseguir dominar. Porque quando você fala de serpente e de basilisco que não tem encantamento, Deus está dizendo: vocês não vão, com toda a força, com toda a inteligência, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento que vocês tiverem, com que vocês vão tentar dominar a situação, vocês não vão conseguir dominar a situação. Versículo 18. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O versículo 18 é Jeremias. Porque aqui do versículo 1 até o versículo 17, né, Deus está usando Jeremias para entregar o que vai acontecer. Agora, imagina você sendo esse profeta. Se coloca no lugar de Jeremias agora. Jeremias entregando todo esse recado dizendo: vai acontecer tudo isso aqui em Jerusalém. Aí vem Jeremias e fala: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Porque quando Jeremias entrega o recado, Jeremias tem experiência e comunhão com Deus, ele sabe que Deus faz o que fala, ele fala: meu Deus, vai acontecer isso. E ele começa a sentir a tristeza por antecipação, porque ele já vê o que vai acontecer. Aí vem o versículo 19: eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Aqui é Deus dizendo, mais uma vez, ele fala assim: o povo, né? O povo, ó, se ouve a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Aqui, Deus está dizendo assim, ó, quando eles estiverem lá na terra remota, o que é uma terra remota? É uma terra de longe. Quando eles estiverem lá, na Babilônia, eles vão clamar. Por isso que o 19 fala: eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Eles vão dizer assim: não está o Senhor em Sião? Quando eles orarem no futuro, quando eles estiverem lá na Babilônia como escravos, eles vão orar assim, ó: mas o Senhor não está em Sião? Sião é uma forma deles falarem a respeito de Jerusalém, porque lá tem o Monte Sião. Então, muitas vezes na Bíblia, você vai ver: ah, o Senhor não está em Sião. Ah, o Senhor está em Sião. É como uma forma de dizer assim: Deus está conosco, Deus está em Jerusalém, Deus é o nosso rei. Então o povo vai estar, Deus, ó, como Deus, para ele não tem passado e presente e futuro, Deus já está ouvindo o futuro. Deus já está ouvindo o clamor, a oração do povo lá como escravo na Babilônia. Eles vão orar assim: não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Ou seja, Deus não está em Jerusalém? Por que me... Aí Deus faz uma pergunta: por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? É como se Deus dissesse assim: vocês não precisariam passar por essa situação de terem sido levados para uma terra para serem escravizados, para chegarem ao ponto de orar assim. Por que vocês foram colocar imagens de escultura? Por que vocês foram desprezar a mim, que sou o vosso Deus? Agora vocês estão aí clamando de uma terra distante. Só que isso ainda não aconteceu. Só que como Deus, ele governa no Kairos, como eu falei, né? Ele já sabe como que vai ser a oração futura. Deus sabe qual vai ser a oração que você vai fazer daqui a 10 anos, a partir daquilo que você faz hoje. Se hoje você começa a andar no caminho do erro, Deus não vai punir você agora de maneira imediata, porque se você andou 5 anos atrás obedecendo ao Senhor, Deus vai, o tempo que você semeou, Deus vai deixar toda essa semente produzir todos os frutos que tem que ser produzidos. E o que você está fazendo hoje, até o ano que vem de pecados, pode não vir como colheita agora, mas vem a colheita depois. Tem até aquele ditado, né? Pode até demorar, mas tudo que você planta na terra você colhe. Porque tem árvores que crescem e já dão fruto em 1 ano, mas tem árvores que crescem só depois de 15 anos. Então tudo aquilo que você faz, com certeza você vai pagar. Davi era rei de Israel e era o amado do Senhor. Mas quando ele cometeu um adultério, Deus fez com que ele fosse punido.
E ele foi severamente punido. Davi perdeu 4 filhos. Por quê? Por causa desse adultério. Deus levou o profeta Natã na casa dele para dizer, para condenar o pecado. Natã usou uma história dizendo que um homem recebeu a visita, um homem muito rico recebeu uma visita na sua casa e ele tinha muitas ovelhas. Mas ele foi na casa do vizinho que tinha só uma, matou a ovelha do vizinho e deu para a sua visita. E aí Natã perguntou para Davi, qual é a pena que essa pessoa deve receber? E o rei Davi disse assim, essa pessoa deve perder 4 vezes. Se nós lermos a história do rei Davi, nós vemos que Davi perdeu o filho que ele teve com essa mulher com quem ele adulterou, Batseba. Na sequência, um outro filho chamado Amnon estuprou a própria irmã, chamada Tamar. E quando uma mulher era estuprada naquele tempo, ela era considerada morta, então morreu Tamar. Depois, Absalão, que era outro filho de Davi, ficou com ódio de Amnon. E por causa disso, depois de 2 anos, ele fez uma festa de aniversário, mandou convidar Amnon e matou Amnon ali, para vingar o estupro que ele cometeu contra Tamar. E aí, por último, o Absalão se levantou contra Davi e perseguiu Davi, e Absalão acabou sendo morto por um general de Davi. Davi perdeu 4 filhos por causa de um adultério. Deus, isso não, a pena que Davi recebeu pelo pecado que ele cometeu foi declarada pela própria boca dele. Deus deu a chance para que ele declarasse a sentença. Quando ele proferiu a sentença, Deus falou, é assim que vai ser com você. Então ele recebeu essa pena, o adultério que ele cometeu com Batseba, não foi punido na hora. Foi um sofrimento que Davi passou que levou anos. Primeiro morreu o próprio filho que ele teve com ela, depois houve estupro de Tamar, Tamar morreu, depois um tempo morreu Amnon, depois de mais 2 anos morreu Absalão, Absalão matou Amnon, e depois de mais um tempo Absalão se revoltou contra ele e aí foi morto. Então vem o versículo aqui, sempre que você faz alguma coisa, existe uma pena. Então Deus está falando assim, vocês não precisarem, versículo 19, eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? O povo vai dizer isso. Poxa vida, mas Deus não está em Sião. Deus, o Senhor não é o rei de Jerusalém. Por que aconteceu isso com a gente? Por que a gente está como escravo aqui? Aí Deus fala, por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Vocês estão aí porque vocês estão merecendo o fruto do pecado que vocês praticaram. Versículo 20. Passou a cega, a colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos. Quando chega a época da colheita, é a época que você enche os teus celeiros. Quando acaba o verão, é a época que você organizou todas as suas plantações e você vai ter um tempo de sossego, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Mas aqui Deus está dizendo assim, ó, passou a época da colheita, a cega, acabou o verão e nós não estamos salvos. É assim que o povo de Jerusalém ficou quando eles foram levados como escravos. Passava o tempo da colheita, findava o verão e eles não estavam mais salvos. Deus está dizendo, é assim que vai acontecer. Vocês vão dizer isso, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Versículo 20, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. O versículo 21 é o profeta Jeremias que está falando. É o profeta Jeremias dizendo, então o livro de Jeremias é assim, uma parte ele vai entregando, escrevendo a revelação que Deus vai passando para ele entregar para o povo. E outra parte, enquanto ele recebia a revelação e escrevia, depois ele colocava uma anotação dele, como ele se sentia.
O versículo 21 ele fala: eu estou quebrantado pela ferida. A ferida, Deus é que ia fazer essa ferida. Deus ele faz a ferida. Quando nós precisamos ser feridos para que possamos prestar atenção em razão da nossa insistência em andar no caminho errado, Deus ele fere. Ele vem, ele faz a ferida e depois é ele mesmo que liga a ferida, é ele mesmo que cura, como foi o próprio Deus que depois de 70 anos curou o povo. Deus levantou Neemias, depois Deus levantou Esdras, né? Neemias foi levantado para reerguer os muros de Jerusalém. Então Deus, ele tem o tempo de fazer a ferida, mas ele também levanta depois o povo para que o povo volte a ser um povo que está com ele. A ferida nunca é feita com a finalidade de matar. Ela é feita com a finalidade de trazer o povo ao arrependimento para que possa ficar novamente com ele e sempre esteja com ele. Na verdade, a ferida vem como um cuidado de Deus. Muito embora, se você sofreu ou passou por uma ferida, veja o que Deus quer de mim nesse momento. E aí vem Jeremias e fala: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Aqui Jeremias está falando com projeção para o futuro. Ele fala: eu sei que vai acontecer isso, porque eu sei que Deus é Deus. E eu já estou sentindo, eu já estou quebrantado por dentro aqui, eu já estou sentindo a ferida da filha do meu povo. Eu ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Versículo 22. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Aqui, unguento é azeite. Na antiguidade, o azeite, e até hoje, né? Muitas vezes é usado o óleo como uma forma de massagear algumas feridas. E aqui, Jeremias está dizendo assim: por acaso não existe óleo, unguento em Gileade? Gileade ali era uma forma aqui de Jeremias se referir ao seu povo. Dizer assim: não tem médico, porque por que a filha do meu povo, ou seja, as pessoas que são aqui de Jerusalém, de Judá, não tiveram cura? Por que eles não receberam a palavra? Por que eles não receberam a mensagem? Isso aqui é um lado. E o outro lado ele já está vendo o povo ferido. Fala assim: não há médico, não há unguento. É como se ele estivesse procurando, né? A terra ficou tão devastada, Jeremias está tendo a visão do futuro. Será que ficou um pouco de azeite? Porque a ferida que Deus mostrou para Jeremias que ia ser gerada no meio do povo de Judá ia ser tão grande, e a guerra de fato foi grande. Nabucodonosor, nós vamos ler nos próximos capítulos, queimou tudo. É como se Jeremias estivesse perguntando: será que não ficou nenhum médico? Será que não restou nenhum remédio para curar o povo? A ferida foi tão grande, o campo de batalha foi tão forte. Será que restou algum remédio no meio de Gileade, no meio do povo, para curar eles? Será que ficou alguma coisa? Então, veja que Jeremias 8 é um capítulo que Deus está revelando como é que seria a destruição do povo de Jerusalém. A ponto deles, Deus já está dizendo antecipadamente: quando eles estiverem lá no cativeiro, eles vão, né, na terra remota, de longe, eles vão estar dizendo: mas o Senhor não estava com a gente? Mas o Senhor não estava em Sião? E aí Deus vai falando para eles, né? Por que eles me provocaram a ira? Por que eles ficaram adorando outros deuses? Por que eles não se voltaram para mim? Por que eles não seguiram o meu reino, sendo que eu sou o pai deles? E eles são meus filhos. Deus, ele pode... Se você já seguiu a Deus em algum momento, ele não vai aceitar perder você. Se ele tiver que colocar você na disciplina para poder te corrigir, colocar uma ferida em você para que você se volte para os caminhos dele, ele assim o fará.
porque o amor que ele tem pelos seus filhos é tão grande que ele não permite que os seus filhos andem no caminho do erro e no caminho do mal. Deus não fez esse mal sobre o povo de Judá e de Jerusalém porque ele é sádico ou porque ele é malvado, mas é porque ele ama e corrige aqueles a quem ele ama. E é por essa razão que Deus fez e permitiu que isso acontecesse com o povo de Judá. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5 em diante, tem uma passagem que diz que nenhuma disciplina, enquanto está sendo aplicada, é motivo de alegria, mas produz, depois que ela foi aplicada naqueles que são exercitados por ela, frutos de justiça. Então, lá, o escritor de Hebreus revela que Deus ele coloca disciplina em nós, mas a disciplina não vem para nos matar, pelo contrário, ela vem para nos consertar e para nos fazer andar no caminho correto. Deus usou profetas madrugando para entregar os recados para ajudar para que se arrependessem. Mas como eles não se arrependeram, então o Senhor usou o cativeiro para que o povo voltasse para ele. Então essa é a mensagem de hoje. Se essa mensagem te trouxe mais conhecimento, mais entendimento a respeito da palavra, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que você conhece que já disse para você assim: eu não consigo entender o livro de Jeremias. Eu não consigo entender porque tem horas que ele fala no passado, tem horas que ele fala no futuro, tem horas que a gente não sabe se é Deus que está falando ou se é Jeremias que está falando. Então, compartilha com essa pessoa para que mais pessoas conheçam o livro do profeta Jeremias e entendam. A aplicação desse capítulo é de que a disciplina não vem para matar, ela vem para consertar, ela vem pelo amor de Deus, ela vem porque Deus ama você. E a disciplina vem para te tornar mais forte e para te tornar mais perto dele. É isso que Deus deseja para nós. Deus é sempre bom. Ele nos ama e ele é sempre, sempre, sempre bom. Mesmo nas guerras, nas lutas e nas provas, ele está sendo bom conosco porque está nos preparando para novos tempos. Receba essa palavra e que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Amém.